Fala pessoal, muito boa tarde para vocês, bom dia, boa tarde, não sei exatamente se você está me vendo, de onde você está me vendo, como você está me vendo. Eu quero que você tenha uma boa tarde aí, como você está? Tudo bem? Muito bem, meus amigos, eu quero dizer para vocês que eu estou tendo uma boa tarde hoje. Muito embora o mercado esteja trolando todos nós ultimamente. O mercado está daquele jeito, né? Está aparecendo é, é, aquela aquela mocinha que diz que vai te dar esperança, mas no fim ela só está tirando uma com a sua cara. Ultimamente ele está assim, né? Eu acabei que estou operando aqui o mercado internacional aqui, né? Acho que ele está dando movimentos melhores, mas fazendo as mesmas coisas. Muito bem, mas eu quero trazer para vocês hoje, alguns pensamentos muito interessantes que eu vi que são pensamentos que foram sendo, como é que eu posso dizer assim, desenvolvidos, percebidos não só por mim, mas também por aqueles traders de sucesso os quais eu os acompanho. Tá, então eu tenho acompanhado aí alguns traders e eu percebi que eles também vêm desenvolvendo alguns tipos de pensamento, obviamente baseado também em Brett Steenbarger, obviamente baseado também em John Haggard, obviamente baseado também em Mark Douglas, obviamente né, baseado nestas pessoas que chegaram lá e que dizem o que aconteceu. Né, e outros traders grandes no Brasil também, eu cheguei a esta conclusão aqui, e é por isso que eu quero trazer para vocês 8 pensamentos que você só vai desenvolver quando estiver se tornando um profissional, no caso aqui um trader profissional, né? E quero dizer que até lá você vai achar isso tudo meio impossível, muito estranho para você. Ele vai ser meio estranho. Você vai ser, como assim, cara? Que pensamento mais esdrúxulo você tá falando? Não tem nada a ver com o que eu quero, não tem nada a ver com o que eu prego, não tem nada a ver com as pessoas que eu sigo. É exatamente isso. Tem nada a ver. Mas as pessoas que chegaram lá ou que estão chegando lá, elas têm justamente o que? Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, eles têm esse tipo de pensamento. Então eu quero trazer já para vocês eu já quero trazer para vocês esse tipo de comportamento que é bom você começar a perceber se você está ou não desenvolvendo ele, entende? Porque ele já vai ser algo que você já começa a colocar no radar. Você já começa a colocar no radar, tipo assim, olha, isso aqui não é um pensamento das pessoas que são profissionais. Esse daqui não é um pensamento das pessoas que têm já resultado no mercado. Então a ideia aqui é que você cada vez mais cedo desenvolva o comportamento que as pessoas que estão já há mais tempo no mercado, elas já possuem. Minha cadeira aqui estava meio torta, tá? Então a ideia aqui é o que? Agilizar esse tipo de comportamento, agilizar esse tipo de pensamento e te encurtar a sua tarefa. Tudo bem? Então vamos lá, 8 pensamentos que você só vai desenvolver quando estiver se tornando um trader profissional, uma pessoa profissional, e que no começo, obviamente, você vai achar que isso é história da carrochinha, tá? Vamos lá então, meus amigos. Mais uma vez eu peço para que você deixe aqui o seu like, você deixa aqui o seu comentário, eu tento ver todos os comentários, ok? Compartilha se de repente você pode até não estar passando por isso, mas talvez o seu primo ele esteja. Então veja se o seu primo não vai precisar desse tipo de conteúdo aqui para você poder passar para ele. Falar, ó, cara, eu vi uma coisa aqui legal, acho que faz todo sentido para você que está vivendo isso. Eu não, eu já passei por isso. Mas você passa isso aí pro seu primo, para sua prima, tá bom? Então vamos lá, 8 pensamentos que você só vai desenvolver quando você estiver se tornando um trader profissional. Me desculpe.
E até lá você vai achar tudo isso meio estranho, muito impossível, na verdade. Então, primeiro ponto aqui, né, que eu quero trazer para vocês. Você vai começar a ficar feliz por estar de fora de operações, tá? Que estava fora do seu operacional, mesmo que ela esteja dando gain. É meio estranho, eu sei. Porque para os novatos, para as pessoas que estão iniciando, né, o mercado acabou de dar para eu aumentar a posição aqui. E eu tinha feito uma parcial. Eu vou aumentar a posição de novo um pouquinho. Me desculpe, pessoal, mas eu estou no dia a dia aqui, tá? Ó, vocês ouviram um barulhinho? Então eu estou colocando aqui no meu dia a dia que vocês têm também. Ouviram o barulhinho do MetaTrader? É o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo. Eu falo para vocês, o que eu falo para vocês, eu faço. Entende? Então vamos lá. Ficar feliz por estar de fora de operações que estavam fora do seu operacional, mesmo que você tenha tido gain. No começo, os traders, eles só querem ter o quê? Gain, não importa o que aconteça. Ele só quer ter gain, ele só quer ter lucro, ele só quer que a boleta fique verde. É isso que importa para ele. É tudo o que importa, na verdade, para ele, para o trader iniciante, é terminar o dia com a boleta verde. Então ele faz trades que não estão dentro do operacional dele. Ele faz trades que estão que ele não sabe o porquê que ele está operando. Ele não tem estatística, ele não fez backtest, ele não se apoiou no seu próprio conhecimento, na sua própria certeza para fazer aquele trade. E ele trada normalmente pelo quê? Por achismo. Por FOMO, que é o medo de ficar de fora de uma oportunidade. Ele opera porque o mentor operou. Ele opera porque a classe que ele está, a sala que ele está, as pessoas entraram, disseram que tinham que entrar. Ele entra porque ele está deprimido, então ele quer pegar uma operação. Ele entra porque ele não sabe muito bem se ele deveria entrar ou não deveria entrar, então no caso do risco é melhor ele entrar do que ficar de fora. E normalmente esse trade dá stop. Então assim, quando o trader ele começa a desenvolver alguns comportamentos mais profissionais, quando ele vai saindo do amadorismo, né? Quando ele vai saindo lá da fase do I, do M1, do M2, do M3, Léo, do que você está falando? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui, tem conteúdo sobre isso, sobre as fases do trader. Tem 5 vídeos, se eu não me engano, falando sobre as fases do trader. E se você quiser algo mais completo, tem um treinamento só sobre fases do trader. Né? Então vamos lá. A gente está falando aqui sobre a partir do momento que a pessoa vai saindo da parte. Ela vai saindo do amadorismo, do aprendizado, ela vai começar o quê? Ela vai começar a justamente desenvolver esses tipos de conceitos, esses tipos de comportamento. E um deles é o quê? Cara, eu não quero saber de boleta verde. Se eu não está, né, eu não quero ficar com FOMO. Se eu não está dentro do meu padrão, não vou entrar. E a pessoa ela começa a ficar feliz porque fala, cara, que legal, eu não entrei porque estava fora do que eu estudo, porque estava fora do meu padrão, porque eu me controlei. Então é meio doido porque no começo as pessoas elas só querem ter gain, não importa como, ela quer fechar com a boleta verde, porque esse tipo de amador, esse tipo de nível de pessoa de profissional em que ele está, ele avalia o resultado financeiro como dizendo se ele está indo bem ou não na profissão como trader. Ah, tô indo bem ou não? Ah, deixa eu olhar para a boleta. Tá verde, tá tudo certo. Tá vermelha porque eu fiz errado. A pessoa que começa a sair desse tipo de conceito amador, ela começa a perceber, cara, é bom quando eu fico de fora de trades. Por quê? Porque não estava encaixado daquilo que eu estudei. Então ela começa a ter um comportamento
muito diferente do que, infelizmente, a maioria dos amadores tem, que é, eu tenho que ficar dentro do trade, eu tenho que entrar no trade, eu não posso perder esse trade tem que dar certo, e, eu não sei porquê, mas falaram que eu entrar, então eu saí correndo da cozinha, fui lá e apertei o botão só para não ficar de fora, tá? Então esse é um comportamento muito comum entre os amadores, mas que os profissionais eles começam a negar. Eles começam a falar assim, isso aqui não faz sentido não. Não faz sentido nenhum eu ter esse tipo de comportamento. Quer dizer que eu estou confiando em outros. E o fato de eu querer ficar fora de um trade propositalmente, porque ele não tá dentro do que eu estudei, significa que eu só vou operar aquilo, né? Que eu estou o quê? Melhorando o meu conceito do que é um trade bom ou não. Tá? Outro ponto importante aqui pelo qual os traders eles começam a desenvolver um pensamento que a maioria dos traders novatos não tem. Ele não se importa, né? Ele começa a não se importar com o resultado dos outros. Porque o fulano teve gain, que bom para ele, ou que mal para ele, porque ele pode estar tendo gain fazendo uma coisa errada, né? A outra sala teve gain, que bom para eles, ou que mal para eles, porque eles podem ter feito todas as coisas erradas e ainda assim ter resultado. Então o que? Ele começa a não se importar com o resultado dos outros. Ele não se compara mais com os outros. Fala Mateus. Ele não fica falando assim, não, porque o fulaninho já está operando com 9 contratinhos e eu estou com apenas com um. Ele não se importa mais com o resultado dos outros. Ele não quer saber se o outro teve gain, se o outro teve loss, se naquela operação ele teve stop e o outro teve gain. Ele não quer mais saber disso. Ele quer saber por que eu me comportei desse jeito e se este comportamento estava alinhado da forma que eu deveria atuar. Entende? Então, assim, quando você começar a não se importar com o resultado da boleta do Jabuti Trader, do Tartaruga Trader, do Z Trader, do Y Trader, do M Trader, do R Trader, do XYZ Trader, quando você, cara, parar de ficar se preocupando com a boleta que ele posta, e se, né, você olhar para o seu resultado da maneira como você agiu no mercado, parabéns, você está começando a ser um trader profissional. Você está começando a ser um trader profissional. Tá? Você está começando a ter comportamentos de traders profissionais. Veja bem, eu não estou falando que traders profissionais eles não se baseiam em outros traders que eles admiram, não é isso. Entende isso? Olha, dá uma olhadinha aqui para mim e vê do que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você vai ter que parar de seguir as pessoas às quais você admira. Entende? Muitas vezes você pode falar assim, tá, mas por que no mesmo trade eu fiz o mesmo trade? Por que essa pessoa teve gain e teve loss? Isso é uma coisa legal. Porque você não está se comparando referente ao resultado, você está se comparando frente ao comportamento que levou a um resultado, que te entregou um resultado. Aí é diferente. Entende? Aí é diferente. Porque você está analisando o comportamento. Por que essa pessoa teve esse comportamento e eu não tive? Consequentemente, essa pessoa teve um resultado que eu não tive. Entende? Então, quando você... O que eu estou querendo dizer para você? Você vai começar a comparar as pessoas não pelo resultado delas. Eu tive gain, eu tive loss. Então eu estou melhor do que ele ou do que ela. Não. Isso é coisa de amador. Isso é coisa de infantil. Deixa eu ver. O meu é melhor do que o seu. Eu tenho mais do que você. Criança não faz assim. Eu tenho mais do que você. O meu é melhor que o seu. Isso é coisa de infante. Infantil quer estar certo. Adulto quer melhorar. Pessoas maduras querem melhorar. Ficar querendo provar se você está certo, se é melhor que o outro, isso é coisa de infantil. Tá? Então vamos lá, pessoal. Então essa pessoa começa o quê? A não se importar com o resultado dos outros. Porque se o Formiga Trader, né, comparado com o Aranha Trader, e eles estão tendo resultados diferentes, e eu vou comparar com o meu, eu quero que vá para a casa do chapéu. Eu quero saber
se eu estou evoluindo como pessoa, se eu estou evoluindo como trader. Tá? Terceiro, e olha só como ele está ligado, né? Ao procurar se corrigir e medir o seu desempenho, cada vez mais ele olha mais para si ao invés de olhar para os outros. Isso é uma coisa importante porque algumas pessoas elas confundem isso com egocentrismo. Mas não é esse o ponto. O ponto é, quando eu vou me corrigir, eu olho para os meus erros e não para os erros dos outros. É, porque o fulano fez isso, cara, não importa o que o fulano fez, eu quero saber o que eu fiz para que eu corrija. E aí vem uma coisa importante, meus amigos. Quando alguém te aponta um erro, quando alguém te aponta um problema que você talvez tenha feito errado, algo que você tenha feito não de acordo, esta pessoa que está nesse ponto de evolução, ela aceita e analisa. Não estou dizendo que ela vai dizer que a outra pessoa tá certa de apontar o erro e que o erro realmente existiu. Mas ela fala, deixa eu ver se o que você está falando tem parâmetro. E não, mais amador não. Pessoas imaturas, elas rechaçam. Não, eu não fiz errado. Você está querendo me acusar. Não. Quem é você? Olha o meu resultado e olha o seu resultado. O quanto que você fez no dia e olha quanto que eu faço. Pessoas que estão se tornando profissionais maduros, elas não querem saber disso. Porque eles medem o resultado deles com eles mesmos. Entende? Eles pegam o resultado assim, tá, e aí? O que eu fiz? Eu fiz isso aqui de errado ou eu fiz isso aqui de certo? O que vocês acham? Pergunta para outras pessoas que ele admira. Você acha que isso aqui está certo? Você acha que isso aqui está errado? Não fica dodói ou dodóia porque alguém mostrou que talvez ele tenha feito algo errado. Não, ele quer melhorar. Então ele para de se comparar com os outros. Ele para de olhar o desempenho dos outros. Ele começa a olhar para o seu desempenho. Ele começa a olhar para o seu comportamento. Ele começa a olhar para os seus erros. Tá, o que eu fiz aqui? É porque eu olho para os outros estão evoluindo. Eu olho para os outros e eles estão fazendo coisas diferentes e eu não estou. Dane-se os outros. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Dentro do que eu me policiei. Entende o que eu estou falando? Então, cada vez mais, quando a pessoa vai se corrigir, quando essa pessoa vai se ajustar, ela vai começar a olhar para dentro. Para dentro dela e falar o seguinte, o que eu devo fazer para corrigir os meus próprios erros? A pessoa reconhece e procura os seus erros, em vez de ficar apontando e reconhecendo os erros dos outros. Captou a mensagem? Pegou a referência? Fica a dica, tá? Se alguém chega para você e fica apontando só o seu erro e quando você quer mostrar o erro dela, a pessoa não aceita, essa pessoa não passa de um amador, de um imaturo. Agora, quando você começa a olhar para dentro ou alguém mostrar para você e você começa a analisar se realmente aquilo tem razão e, se for o caso, agradecer a pessoa por ter te mostrado isso e você começar a alterar os seus comportamentos, você vai começar a olhar mais para dentro para corrigir os seus erros do que ficar apontando os erros dos outros e jogando e querendo se sentir melhor porque os outros também erram. Entende o que eu estou falando? Faz sentido? Escreve aí para mim. Tá? Então, só que acontece, quando a pessoa é amadora, ela quer o quê? Ela quer se comparar com os outros, porque elas acham que os outros estão melhores do que ela, que os outros sabem mais do que ela é uma Zé ninguém, que é uma Maria ninguém, né? E que ela fica comparando o seu desempenho com o desempenho que os outros que ela segue ou da sala têm. Entende? Só que isso não leva a nada. Inclusive, tem um vídeo, né, que eu falo sobre comparação útil e comparação inútil. E esse tipo de comparação inútil é muito comum entre os amadores. Tá?
Item número 4 aqui, cada vez mais colocar menos coisas ou até tirar coisas do seu operacional. Pessoal, é muito comum a pessoa que está no começo, ela querer poluir o gráfico dela com 650 milhões de coisas, porque ela vai lá, coloca IFR, coloca volume, coloca média, coloca estocástico, coloca MACD, coloca high-low, coloca SAR parabólico, coloca volume profile, coloca bandas de Bollinger, Keltner, Fibo e toma loss. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa ela ainda acha que alguma coisa vai dar para ela a certeza que ela precisa para poder operar. Só que não é assim. Só que não é assim. Por quê? Ela acha que é a quantidade de coisas que estão, entre aspas, dizendo que ela tem que comprar é que vai dar a certeza para ela se ela realmente tem que comprar ou não. Ou ela acha que a quantidade de coisas que ela que diz para ela não entrar é o que vai dizer para ela não entrar. Só que quando ela entra no sistema límbico, quando ela está no sistema emocional completamente, ela esquece disso tudo e boleta mesmo assim. Não importa. Por quê? Porque não é o indicador. E quando você vai se tornando um profissional, você vai perceber que indicador é só um indicador. É a sua leitura do mercado. Né? É o sistema de trade que você criou, é o setup que você criou que vai dizer se você deve ou não entrar naquele trade. Não é o candle ficou verde, a nuvem ficou verde, ou o indicador, não é isso. E cada vez mais as pessoas querem mais o quê? Indicador. Ela não quer aprender, ela só quer ter gain. E cada vez mais você tem mais gente perdendo dinheiro no mercado, cada dia mais. Faz sentido? Então, assim, cada vez mais você vai começar a tirar coisas da sua tela. Não, eu não preciso disso. Não, eu não preciso disso daqui. Não, isso aqui já não me serve mais. Então você vai começar a tirar. Não estou dizendo que você vai tirar tudo. Mas vai chegar um momento que talvez, por isso que algumas pessoas operam com price action. Tipo, o que ela tem na tela? Só o preço. Só. Aí ela vai lá, faz os desenhos dela, linha de tendência, né? Ali é suporte, resistência. Tá tudo certo. E também ganha dinheiro. Léo, você está me dizendo que as pessoas que têm muitas coisas na tela, elas não ganham dinheiro? Eu não estou dizendo nada. Mas um padrão de comportamento comum é dos amadores colocarem mais coisas na tela e um padrão de comportamento comum é dos profissionais começarem a tirar coisas da tela e é isso que eu estou trazendo para vocês. Tá? Até porque tem muita coisa na sua tela, talvez, na sua não, né? Não vou dizer da sua tela, mas talvez de um primo seu. Talvez você tenha um primo que tem um monte de coisa na tela dele ou dela, mas que quando você pergunta o que é cada indicador, como que ele é calculado, para que serve, a pessoa não sabe. Ela não sabe. SAR parabólico, você sabe como é que é calculado, para que serve? Eu não sei, eu só sei que se ele fica verde, se ele fica vermelho, high-low, você sabe como é que ele é calculado, para que ele serve? Não, eu sei que aqui eu compro, aqui eu vendo. A pergunta é, sério mesmo? Você tem isso na tela, mas você nem sabe por quê. Por isso tem aquele monte de gente que deixa aquele monte de coisa na tela rodando, aquele monte de coisa passando assim em cima, né? Os indicadores, o BR20, o Petrobras, a Braskem, não sei o que, fica passando aquele monte de coisa, aquele monte de coisinha brilhando para cima e para baixo, book de ofertas, e o cara nem é scalper, né? Mas fica aquele book de ofertas, não sei o que, gráfico, aí a pessoa passa do lado e fala assim, nossa, essa pessoa é muito inteligente, porque eu não estou entendendo nada do que está na tela dela. Tenha certeza que aquela pessoa também não. Ele também não sabe o que está acontecendo ali. Ele está pedindo, pelo amor do padre,
que alguém diga para ela que hora que é para comprar e que hora para vender, porque essa pessoa está mais indecisa do que criança em loja de brinquedos. Entende? Então é isso. É isso que a gente está falando. A gente está falando sobre, cara, não adianta. Quando você está se tornando um profissional, você vai começar a ter a necessidade de começar a tirar coisas do seu operacional e não inserir coisas nele, tá? Aqui, ó, tem uns candles no meu gráfico verde ou vermelho. Não sei o que é. Isso mesmo, fica só esperando a call. Esse é o pensamento da maioria dos amadores, tá? Que bom que pelo menos você sabe o que é candle, né? Vela. Então vamos lá. Próximo ponto aí, últimos que a gente vai falar sobre euforia por ter tido um gain, tristeza por ter tido um loss. Quando você tem esse tipo de comportamento de que você fica muito eufórico, né, pula, dá sarrada no ar, gira, né, faz igual a pomba gira, que você está tendo um gain, isso é um sinal de amadorismo, né? Isso é um sinal de que o gain não faz parte do seu dia. Isso é um sinal de que você está simplesmente, entre aspas, comemorando algo que você parece que você teve sorte, né? Aí você vai lá e... Porque ninguém... Vamos lá, pessoal. Ninguém tira foto do arroz com feijão. Mas quando você vai no japonês, você tira foto. Porque isso não é o seu dia a dia. Né? Quando você vai lá no Paris 6, é Paris 6 ou Paris 8? Eu esqueci agora. Quando você vai lá no, acho que é Paris 6, enfim. Quando você vai lá no aquele restaurante chique, você tira foto. Mas quando você está comendo arroz com feijão em casa, né, com um ovo frito, você não tira foto. Entende? Quando você é um trader profissional, o fato de você ter euforia porque você tem gain só demonstra duas coisas: falta de profissionalismo, tá? Ou falta de amadurecimento. Por quê? Você já pensou um motorista de táxi, depois que você fala assim, eu quero ir lá para, sei lá, um pessoal de São Paulo, quero ir lá para Paulista, ou o pessoal do Rio, eu quero ir lá para o Leblon, né? Lá para Rebouças. Aí o cara chega na Rebouças, né? E aí você desce e ele fala assim: Yes! Eu consegui entregar o cara na Rebouças, eu sou bom pra caramba, que da hora, meu melhor, né, melhor motorista de aplicativo do Brasil, porque eu consegui. Eu falei assim, cara, peraí, cara, era o mínimo que eu esperava de você, era que você conseguisse chegar na Rebouças. Veja bem, eu não estou falando que o mínimo de um trader profissional é ter gain. Mas o mínimo é você saber os 4 fundamentos do trader. E você saber que você não tem como dizer se aquele trade vai ter gain ou vai ter loss. Então, por que você fica eufórico se ele teve gain? Por quê? Você está querendo provar alguma coisa para você? Você está querendo provar alguma coisa para outra pessoa? Você está querendo provar alguma coisa pro amiguinho? Então, assim, euforia por ter tido gain só demonstra que aquilo não é muito corriqueiro. Tristeza por ter tido um loss, isso significa que você ainda não entendeu das duas formas que o resultado não está na sua mão. Um trade que tem 60, 70% de chance de dar certo, significa que ele tem 40, 30% de estar errado e você não tem nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada a ver com isso. Porque o padrão tem 70, 80% de acerto. E você opera aquele padrão, então ele tem 70, 80% de dar certo, mas ele tem 20, 30% de dar errado. E o que você tem a ver com isso? O que o seu profissionalismo tem a ver com isso? Absolutamente nada. Nada. Então, o cara que vai se tornando profissional, ele começa a ganhar isso. Ele fala assim, meu, ficar comemorando igual um retardado game, ou ficar triste e chorar no chuveiro porque eu tive loss não faz sentido. Porque se eu operei dentro do que eu disse que eu deveria operar, minha parte eu fiz.
O problema é que você não tem certeza se a sua parte você fez. Porque você é um amador, talvez. Porque você não. Porque o seu primo, a sua prima, talvez seja amador, amadora. Então ela não sabe se ela fez a parte dela. Ela não sabe se ela esqueceu alguma coisa, se ela deveria ter visto alguma coisa, se ela deveria ter entrado ou não deveria ter entrado, enfim. Entende? Outro ponto importante aqui, que é o item de número 6, né? A pessoa ela vai começar a se sentir triste. Olha só. A pessoa vai começar a se sentir triste porque ela teve um gain fora do seu plano de trade. Sabe por que isso vai acontecer? Eu vou dizer para você. Parece meio estranho? Tudo bem, talvez possa parecer meio estranho, porque talvez para você o mais importante é fechar o dia com a boleta verde e não importa que você está tão traumatizado com seus stops, você está tão traumatizado com o seu loss, que para você talvez o mais importante seja a boleta verde. Eu te entendo, eu já passei por isso também. Mas sabe o que acontece com os grandes? Se de repente ele clica, ele teve um gain e não foi pelo mérito dele, pelo mérito dela, ele fala, cara, que droga, né, velho? Eu só tive sorte. Não foi não foi porque eu vi algo, não foi porque eu pesquisei, não foi porque eu tinha certeza, não foi porque eu analisei o mercado, foi só sorte. Mas os traders amadores, eles só querem ter sorte. Sorte. Ele só quer ter gain. O cara que é profissional, não. Ele quer fazer aquilo porque ele sabe fazer. Porque ele tem consciência, porque ele estudou, porque ele é bom naquilo. Não porque ele teve sorte e deu certo. Então, esse pessoal, tá? Essa galera que chega nesse nível, eles começam a ter. Eles começam a se sentir de certa forma, até tipo assim, nossa, teve gain, mas fez uma operação lixo ali, cara. Mas que operação lixo, eu nem deveria ter entrado. Eu falei que eu nunca ia entrar na cara daquela média, eu entrei naquela cara daquela média e deu certo. Não tinha nem visto. Nem deveria ter tido esse gain. Enquanto que as pessoas que estão ainda no amadorismo, elas simplesmente querem ter o gain, não importa como, cara, mas me dá o gain, me dá a boleta verde, eu não aguento mais perder, não sei o que, babá. Então, quando você começar, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você começar a selecionar o trade e falar o seguinte, não, aqui eu entro, não, aqui eu não vou entrar porque não diz, mesmo que ele tenha dado gain, saiba que você está começando a evoluir. Você está indo para a direção que talvez muitos nunca cheguem. Tá? Outro ponto importante aqui, né, quando você está chegando num nível diferente. A evolução como trader é mais importante. A evolução como trader ela é mais importante, tá? Do que justamente o resultado final da boleta. Então, o seu resultado, ele é menos importante do que se você fez coisas certas ou erradas naquele dia. Ele é menos importante. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? O trader, quando ele está se tornando um trader profissional, ele não quer simplesmente. É claro que ele quer ter gain, é claro que ele quer ter boleta verde, é óbvio que ele quer ter um resultado positivo. Ninguém está falando que ele vai trabalhar por filantropia, não é isso. Ai, não, eu não quero, mesmo que eu perca dinheiro todos os dias. É claro que se esse cara perde dinheiro por todos os dias, né? Consequentemente, ele vai acender um sinal de alerta e falar assim: meu, cara, tô trabalhando aqui para ter dinheiro, não para perder dinheiro, é óbvio. Mas qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto? Ele quer saber, tá, mas eu estou perdendo dinheiro por quê? Porque o que eu preciso
refletir, o que eu preciso revisar, o que eu preciso refazer para ter gain, para voltar a ter o gain, para voltar a ter o comportamento que me leva a ter aquele resultado que eu quero. Entende? Então, assim, normalmente, este cara, esta pessoa, este trader, ele entende que, tá, cara, mas o que eu aprendi hoje? Isso é mais valioso do que o resultado da final da boleta. É claro, gente, que se você teve um dia de fúria, você estourou a banquinha, você quebrou a sua conta pela quinta vez consecutiva, e dessa vez você vai ter que viver de miojo e urina pelos próximos 12 meses, isso é um problema. Né? Isso é um problema. Tá? Agora, o que eu estou querendo dizer? Essa pessoa ela para e fala o seguinte, tá, mas o que eu posso fazer aqui? O que eu posso melhorar? O que eu posso alterar? O que eu vou refazer? O que eu preciso, independente do resultado, se foi um gainzinho ou um losszinho, um gainzão, né? Ou principalmente um losszão, né? Ela fala assim, tá, mas o que eu aprendi? O que eu não posso repetir amanhã? O que eu não posso repetir amanhã? É esse tipo de comportamento que esse cara está em busca. Então, o resultado da boleta é importante? É, mas não é o mais importante. Entende? Não é o mais importante. E o último item aqui que eu queria trazer para vocês. Este cidadão ou esta cidadã, ela não se sente na obrigação de operar todos os dias. Este pessoal, eles já entenderam que eles não são daily traders, ou seja, aquele que tem que operar todos os dias. Eles são day traders, aquelas pessoas que abrem e fecham uma operação no mesmo dia. Léo, eu não sou um day trader, eu sou um swinger. Tudo bem, da mesma forma, essas pessoas elas entendem que elas não precisam operar todas as semanas. Entende? Todos os terças e quintas. Não. Ele avalia o quê? Cara, deu entrada? Deu. Não deu? Então não posso operar. Ah, hoje não deu entrada. Hoje o mercado está... Eu decidi... Essas pessoas elas conseguem decidir o seguinte. Hoje eu vou ficar de fora. Cara, elas têm essa capacidade. Você acredita nisso? Que isso é possível? Ei, você acredita que isso é possível para você um dia? Começa a treinar isso. Saber que, cara, vai ter um momento que eu vou conseguir dizer eu vou ficar de fora porque esse mercado não está para o meu, não está encaixado para o meu operacional, não está encaixado para o meu tipo de trade. E se é assim, eu não vou operar, fecho e vou embora. Olha só que coisa maravilhosa, cara, que bênção seria se você chegasse num momento desse. Pois é, as pessoas que chegam a este nível, elas estão a um passo do profissionalismo. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, para a gente poder finalizar a nossa conversa, o que eu quero trazer para vocês? Sim, existem comportamentos que talvez entre as pessoas que você está hoje, elas não conseguem entender, elas não conseguem vislumbrar, elas não conseguem aceitar isso, porque vocês estão todos no mesmo nível, mas as pessoas que já chegaram lá ou que já estão em níveis acima do seu, elas já entenderam esses pensamentos, elas já têm esses conceitos, tá? Isso vai fazer com que no começo, se você olha alguém fazendo isso, você fala assim, esse cara já desenvolveu um comportamento diferente. Essa pessoa está continuando evoluindo. Agora, se você fica caindo todas as vezes no mesmo tipo de comportamento, saiba que independente do resultado da boleta, você não está evoluindo. Você não está evoluindo. Não. Tá? E é por isso que eu quero trazer para vocês aqui. O seguinte. Tá aí meu Instagram,
né? Lá o meu YouTube que tem lá mentoria grátis, tá? Dá uma olhada lá, tem bastante conteúdo, muita coisa eu falo no Kintsugi também, que é o treinamento especializado em neurociência e trading, né? Com, meu, 100% de avaliação positiva. Até hoje, eu tive mais de 300 traders. Uma pessoa falou que gostou mais ou menos. O resto tudo falou que era acima do esperado ou muito acima do esperado. Não se pode agradar a todos, mas acho que 99,99999 é um bom número, né? Mas dá uma olhada aqui, você não precisa pagar nada. Dá uma olhada aqui no conteúdo, ó. Dá uma olhada aqui. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa para você. Beleza? Então tá. Beijo no coração, um grande abraço, a gente se vê. Até mais. Tchau.